Bom, então, partindo dessa primícia, né, de que a gente quer, porque o objetivo, a gente fala sobre essa palavra que encontra no livro de São Mateus, vamos falar sobre essa palavra, produzir, no 13:8 diz assim, ó, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. É uma palavra simples, bem clara, bem direta, né? Mas eu tive, certo tempo, eu tive dificuldade de externar ela. Entende assim, né? Remotamente. É como uma palavra sobre pobres de espírito ali. Eu também tive dificuldade de conseguir criar uma frase e colocar ela. Mesmo nessa aqui, né? Eu tenho que criar algo e colocar ela dentro para ter um sentido na vida, para ser um sentido útil. Então, se eu uso uma palavra, se eu uso um termo mais fácil de ser absorvido, eu acho que é um termo mais rico, porque vai abranger mais pessoas. E o objetivo sim é se fazer entender. Porque ali quando nós vimos Jesus falando por parábolas, eu achei interessante a questão, porque ele diz assim, ó, que tem pessoas que têm ouvidos, mas não ouvem. Né? Então, e ouvindo, não entendem. Então, o objetivo de Deus não é fazer com que essas pessoas não entendessem, continuassem não entendendo, quando ele falava por parábolas. Porque ele foi questionado ali, ó, pelos discípulos, né, a questão das parábolas, quando ele estava no barco. Porque o objetivo do Senhor Jesus é se fazer entender. Ele tem uma necessidade de se fazer entender. Porque é importante que as pessoas se conscientizem das coisas. Uma fé sem consciência é uma fé, na verdade, cega. É a mesma coisa que a ministração. Se eu vou pregar, ou se eu vou ministrar sobre algo, eu tenho que crer naquilo. Se eu ministrar alguma coisa que eu só sei, mas não acredito, aquilo ali, o meu testemunho não se torna verdadeiro, né? Então, eu preciso ter esses argumentos a meu favor. Pregar no que crê, falar do que crê realmente, quando se fala da palavra de Deus, e falar, procurar se fazer entender. Tá? Então, aqui nesse versículo que se encontra no livro de Mateus 3, do verso 8 em diante, para nós pouparmos tempo, diz assim, ó, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto um machado à raiz da árvore. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de lavar as suas sandálias. É levar. A palavra não é lavar. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Então aqui, né, nós não vamos nos ater aqui nessa parte aqui. O importante aqui desse capítulo, desse versículo, o autor aqui, ele é bem claro quando ele nos diz que produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque muitas vezes a gente foca só nessa palavra. Mas a gente tem que abrir nosso entendimento e perceber aqui que ele está falando de arrependimento. Muitas vezes nosso comportamento
O fruto de arrependimento em nós é simples e ineficientemente um sentimento, muitas vezes até de remorso, mas o arrependimento nosso não tem fruto. Aqui ele está dizendo produzir, pois frutos dignos de arrependimento. O que quer dizer? É uma mudança de comportamento. Quando eu ajo de alguma maneira que vem denegrir a minha confissão de fé, vamos dizer por assim, eu não estou produzindo fruto de arrependimento. Por quê? Porque ainda eu não me arrependi, ainda estou produzindo fruto que não são dignos. E eu só vou me arrepender se for algo que não é legal, não é bom para a minha confissão de fé. É uma caminhada. Então o que acontece? A minha confissão de fé, ela tem que vir acompanhada do comportamento, que é o fruto. Um comportamento diferente do que era anterior. Então o que acontece? Um fio aqui, quase arrebentei. Então o que acontece? Nós temos que entender que o arrependimento não é simples um sentimento, mas é mais, é além. O arrependimento, ele tem que produzir algo na nossa vida. Ele não pode ser simplesmente remorso ou tristeza. Não! Ele tem que haver uma mudança de comportamento. E é interessante, quando você fala de arrependimento, nós não podemos e não devemos passar nossa vida nos arrependendo. Em primeiro lugar, quando há arrependimento, há perdão. E quando há perdão, há esquecimento daquele ato. Então, geralmente nós temos esse comportamento de nos arrepender do que foi feito ou deixar de ser feito, mas isso está no passado, isso não faz mais parte da nossa vida. O que nós temos que fazer? Nos desligar dessas coisas. Como? Nos arrependendo e confessando, e o Deus nos perdoa, Ele lança no mar do esquecimento. Por quê? Porque é passado, tem que ser esquecido, não pode ser levado adiante. Que nós não venhamos a viver, né, nesse comportamento de se arrependendo e pedindo perdão, e não, que nós vamos ter fruto de arrependimento. É um novo comportamento, onde não tem necessidade de arrependimento. Por quê? Porque nós mudamos as nossas atitudes a partir dali. Então isso é importante nós salientar, que nossa vida depende exclusivamente de nós. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas quando se trata de mudança de caráter, quando se trata de milagre, quando se trata de salvação, quando se trata de perdão, não faz acepção de pessoas. E o Senhor, Ele não é como nós. Uma vez eu errei contra Deus e fiquei amargurado, pedi perdão, me senti muito triste, muito mal com aquilo, pedi perdão, mas aquilo ficou me perseguindo e eu não sabia quando tinha sido perdoado, porque a minha consciência me acusava, voltava, e com certeza eu não tinha sido perdoado por mim, porque eu estava sempre retomando aquela situação. E daí o Senhor falou comigo, o Senhor disse assim, que Ele não é como nós. O Senhor não fica esperando que nós venhamos a nos arrepender para liberar o perdão. O perdão já é liberado antes. Nós temos que ter fé que esse perdão está liberado a partir do momento que nosso comportamento muda, nós tomamos posse desse perdão. Por isso não sempre ficar pedindo perdão, porque já está o perdão pronto. Já foi liberado. Porque se o perdão não tivesse pronto, na verdade, nós teríamos um grande problema. Por quê? Porque eu cometi o erro hoje, e o sacrifício pelo erro foi há 2000 anos. Então a conta não bate. Por isso que eu
tenho que tomar posse de um perdão que já foi liberado para mim, que agora depende de mim. Não depende de Deus mais. Porque o Senhor já concluiu a obra. E essa obra inclui um derramamento de perdão através da graça, porque nós somos salvos por graça. O que quer dizer? É favor imerecido. Então quer dizer o seguinte, que o Senhor nos favorece, né, não imputando pecado em nós, sem nós merecer, não é por mérito. Ele avalia o coração. Se o teu coração está aberto, tu recebe. É tu, depende de mim, depende de ti, não é da parte do Senhor. E daí, essa palavra é uma palavra um pouco curta, para um tema tão abrangente, um tema tão amplo, mas é uma palavra direta do coração de Deus para o teu coração, te dizendo para ti que tu não precisa ficar se amargurando, se lamuriando com essa questão do perdão. Simplesmente muda o teu comportamento. Muda. E a palavra de Deus aqui, o autor deixa bem claro que não devemos presumir nada de nós mesmos. O que quer dizer aqui? Muitos são convertidos e não têm produzido fruto de arrependimento e estão presumindo que são filhos de Deus, que não precisam de arrependimento. E ele diz, não presumais de vós mesmos. Dizendo, temos por pai a Abraão. Aqui ele estava se referindo, aquela foi antes da crucificação, então o autor se referia aos judeus que invocavam por pai Abraão, para se dizer herdeiro da salvação, para se dizer, vamos dizer assim, que eles tinham intimidade com Deus, porque eles eram filhos de Abraão. Que nós não venhamos a achar, porque nós recebemos muitas vezes algo da parte de Deus, para nós compartilhar com os irmãos, com a igreja, para que haja um milagre, para que haja uma salvação, para que haja um conforto da igreja, um crescimento do corpo de Cristo, que nós venhamos presumir que nós somos algo. Não presumais de nós mesmos. Não, querido. Nós somos santos porque Ele é santo. Não temos nada de nós mesmos. Não importa a tua função dentro de uma empresa, se for faxineiro ou se for gerente. Ainda tu é empregado. Ainda tu é empregado. Se coloca no teu lugar. Mas tu é um empregado. Tu não está desamparado. E nós somos assim também. Que nós devemos colocar a mão na consciência e mudar o nosso comportamento a partir do momento que nós somos constrangidos pelo Espírito Santo. Quando nossas atitudes começam... certa vez alguém, não vou citar nome, faz muito tempo, tinha tido um problema, era um irmão, ele congregava, ele e a esposa dele era uma bênção, e ele era uma bênção de certa forma também, mas ele não vigiou e acabou na carnalidade, né? Ele traiu a mulher dele. Mas daí ele acabou, de certa forma, tendo remorso, arrependimento, e ele veio e confessou para ela. E ela, de pronto, recebeu ele de volta. Mas ela assim, na verdade, ficou ferida. Ela não demonstrou assim, aquele deliberado perdão, assim, né? Ela ficou ferida. Ficou administrando aquela situação. E ele ficou chateado, porque ele queria que ela perdoasse ele e fingisse que nada tinha acontecido. Aí eu disse para ele, em primeiro lugar,
Ele não tinha se arrependido, porque quem se arrepende de algo que fez errado, a pessoa se propõe, se dispõe a arcar com as consequências do erro da gente. Porque essa é uma característica de quem se arrepende. É mudança de caráter. Então eu tenho que se submeter. Então a pessoa, ele errou, agora ele tem que dar um tempo ao tempo, esperar que o tempo vinha curar. Não, ele queria que ela agisse como se nada tivesse acontecido. Ele não tinha tido arrependimento, porque ele não achava errado o que ele fez. Então muitas vezes esse é um problema na nossa vida. Por isso que é necessário uma mudança de comportamento. Um simples pedido de desculpa ou de perdão não resolve o caso. Precisa haver mudança de comportamento. O homem em relação à mulher, mulher em relação ao homem, o indivíduo em relação ao outro. Precisa haver mudança de comportamento. Isso é importante a gente salientar, porque muitas vezes nós estamos cegos no nosso entendimento e nós acabamos não produzindo fruto de arrependimento. Aí é um problema. Por quê? Porque nós, mesmo que estamos no meio do seio da igreja, eu estou falando de igreja, mas eu quero falar de organização, tá? Pode ser igreja, pode ser onde que tu se congrega, onde que tu tem um ajuntamento solene, santo, no teu ajuntamento ali, né? A pessoa acaba não ficando ali, porque ela não faz parte daquilo ali, porque ela é como Judas Iscariotes lá, né? E Pedro, os dois com comportamentos complicados. Mas um teve mudança de comportamento. O outro não. O outro cada vez se afundou mais. Por quê? Porque ele não entendeu. Ele não entendeu qual é que era o chamado dele. Ele não entendeu quem ele era. Tá? Eu quero agradecer desde já a cada um aí que assistiu, vai assistir, tá? Isso aqui é um primeiro vídeo que nós estamos fazendo sem a sonoplastia, que se diz, né? Estamos fazendo assim, meio artesanal, bem artesanal, né? Mas o objetivo é um só, não é trazer entretenimento, mas queremos trazer uma palavra de conforto, uma palavra que vai abrir o seu entendimento. Não para lhe converter, quem converte é o Senhor, a obra é dele, né? A palavra é dele, nós somos apenas os emissários, mensageiros. E que nós não devemos presumir de nós mesmos nada, como diz a palavra, e nos colocar no nosso lugar como mordomo de Deus. Estamos aí nos colocando à disposição ao quem quiser oração, quem quiser algo. Na verdade, a gente, dentro da medida do possível, se haver alguma pergunta, eu vou enviar essa pergunta para o meu pastor, que tem uma capacidade mais adequada para responder. Eu não tenho resposta muitas vezes, porque eu venho falar não de sabedoria aqui. Não venho falar de sabedoria, mas eu venho falar de comportamento espiritual. O pouco entendimento que o Senhor vem me dado dentro da revelação que Ele tem me proporcionado aí, né? A Bíblia diz que há um corpo e várias funções nesse corpo. Muitos membros e várias funções. Então, cada um de nós, encontrando sua função, deve exercê-la. E a minha função é trazer essa semente na tua vida, tá? Um beijo no teu coração e fique conosco. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!